Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. O Salmo de número 74 é um salmo de Asaf, um salmo pós-exílio, porque aqui há traços que indicam a destruição do templo, do local de culto. E o salmista aqui vai expressar da sua maneira, a sua maneira, o sentimento de que Deus parece estar demorando em socorrê-los. Esse sentimento é muito comum, meu irmão, para todos nós. A gente só acha que Deus não está demorando quando não é conosco. Quando é conosco, a gente fala para outra pessoa ter paciência, esperar. Mas quando é conosco, a nossa necessidade, quando somos nós que sentimos, nós queremos para ontem. E aí, o que fazer? Dá para apressar Deus? Não, não dá. Mas uma vida de confiança, de oração, de louvor, de adoração, faz com que você tenha a mesma percepção, você se amolda aí ao seu Senhor e isso faz com que o tempo para você seja um fator irrelevante, porque a oração te prepara para, às vezes não muda as circunstâncias, mas vai te mudar para que você possa aceitar as circunstâncias como são. Então vamos lá para o Salmo 74. O título desse salmo é Ó Deus, lembra do teu povo. E o salmista começa bem direto, dizendo: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor nos abandonou para sempre. Por que o Senhor está irado com as ovelhas do seu povo? Lembra do teu povo, livra o teu povo da escravidão. Então, aqui são detalhes mostrando que o povo estava cativo em uma outra terra. Vem, anda sobre essas ruínas. Ele está dizendo: Senhor, vem aqui para o Senhor ver o que os inimigos fizeram com o templo. Ah, no, no teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria. No versículo 4 ele está dizendo. Ah, versículo 5 diz: Olha, são lenhadores com seus machados. Versículo 6 ele diz: arrebentaram com tudo, arrasaram, incendiaram o templo. E aí, meu irmão, o que o salmista está fazendo é dizer para Deus: Deus, o Senhor vai permitir mesmo que isso tudo aconteça? O Senhor realmente nos abandonou para sempre? Interessante a gente perceber o salmista aí expressando a Deus tudo que havia acontecido, mas não podemos deixar de entender o porquê que tudo isso aconteceu. Por que o povo foi destruído e foi levado ao cativeiro? Porque o povo pecou. Então, irmãos, às vezes nós reclamamos das circunstâncias, das consequências, mas devemos lembrar que muitas vezes as consequências do que estamos vivendo e que não gostamos são frutos das nossas decisões, das nossas escolhas, dos caminhos que tomamos. E foi isso que o povo fez. Mas agora está aqui o salmista dizendo para o Senhor: Senhor, esses homens estão esmagando completamente os lugares da terra de Israel. E aí ele começa a dizer sobre as ausências. No versículo 9 ele diz: já não há, não temos milagres, só temos destruição e dor, já não temos milagres, não há mais profetas, então não há milagres, não há intervenção extraordinária de Deus, não há profetas que tanto denunciaram o pecado e, enquanto denunciaram, quantas vezes foram mortos, foram perseguidos, foram ignorados e agora eles se calaram, portanto há um silêncio da parte de Deus em meio a toda essa consequência que está vindo. E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar, porque o Senhor está em silêncio, não há mais profetas. Ó Deus, até quando os inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que o Senhor não quer nos ajudar, Senhor? Ele pergunta. Por que o Senhor fica de braços cruzados? Ousado o salmista ao dizer isso. Mas ele, em algum momento, relembra aqui o poder de Deus e a sua majestade. No versículo 12, ele diz assim: Mas tu, ó Deus, tens sido o nosso rei. Desde o princípio, o Senhor nos salvou muitas vezes, e não vai ser diferente agora. Ele é fortalecido pela lembrança. Esse salmo me faz lembrar do que o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, diz: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que dá esperança, irmãos, é essa certeza de que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, ela se renova. E ainda que o homem caia, ainda que o homem experimente as consequências do seu erro, o Senhor é rico em graça e misericórdia, pronto a perdoar, não rejeita aquele que se quebranta na sua presença. Então o salmista diz: O Senhor é rei, desde o princípio o Senhor nos salvou, com teu grande poder o Senhor dividiu o mar, esmagou a cabeça dos monstros marinhos. E aí vai mostrar, né? É, na versão linguagem de hoje, diz: esmagaste a cabeça do monstro Leviatã e deixa o seu corpo para os animais do deserto comer. É lógico que aqui ele está fazendo uma referência ao que Deus fez ao poderoso Faraó, ao poderoso Egito, aquele monstro poderoso, aquele país poderosíssimo, foi destruído e foi dado aos escravos que peregrinaram ali no deserto, rumo à terra prometida. Isso é o que o Senhor faz. O Senhor fizeste com que fontes e riachos secassem, grandes rios, mares para o povo atravessar a pé enxuto. Então não há nada impossível para Deus. Foi ele mesmo que estabeleceu o dia, a noite, o sol, a lua, as estrelas, marcaste os limites da terra, fizeste o verão, o inverno. Então ele está dizendo: Senhor, não é porque o Senhor não pode. Se o Senhor está agindo, é porque o Senhor não quer.
É isso que o salmista está dizendo. O Senhor criou tudo, o Senhor é poderoso, o Senhor fez com o Leviatã, o que o Senhor fez com os mares, o Senhor criou os dias, o Senhor põe limite a tudo, o clima, é o Senhor que criou. Então, lembra, Senhor, lembra. O Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode punir o ímpio. Lembra dos que xingam o teu nome. Não entrega o teu povo para ser explorado pelos inimigos e cruéis. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Quando a gente olha para o nosso país, por exemplo, e a gente percebe o quanto nós temos sofrido na mão de governantes injustos, homens poderosos, inescrupulosos, homens que se escondem atrás de um cargo, de um título, e usam poder apenas para oprimir, a gente fica pensando, Deus, até quando? E a gente sabe que tudo isso é fruto das nossas escolhas. Né? O reflexo, nós temos os governantes que nós merecemos. O país anda de acordo com o que é o reflexo da população. Mas a gente tem que pedir a Deus, Senhor, até quando o Senhor vai deixar que os oprimidos sofram? Lembra, Senhor, da aliança que o Senhor fez, uma aliança de misericórdia. O Senhor fez uma aliança, o Senhor prometeu ao Senhor mesmo ser fiel àquilo que o Senhor é, ao seu ser, aos seus atributos. E Deus não pode negar a si mesmo. Deus sempre vai ser bom, misericordioso. É aquele que, como nós falamos em um dos salmos anteriores, é pai dos órfãos, juiz da viúva, o que se preocupa com o solitário para lhe dar uma família. Então, o Senhor, meu irmão, ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila, ele está atento a tudo. E ele sabe, como diz o salmista, que lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Aqui também, o Senhor lembra do nosso Brasil, desse grande país, um país com proporção continental, em que cada espaço, em cada lugar, tem gente oprimindo, explorando, humilhando. Faz isso, Senhor, para que os necessitados, as pessoas que precisam, te louvem. Levanta-te, ó Deus, versículo 22, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba do Senhor o dia todo. O Senhor está vendo tudo isso, meu irmão. Não esqueça os gritos dos seus inimigos, nem do barulho constante dos seus adversários. Então o salmista aqui faz uma oração pedindo a Deus que exerça o juízo e quebre esse silêncio. Não há profetas, não há mais possibilidade de culto, porque o local de culto foi destruído, não há milagres, mas ele está pedindo, Senhor, venha e restaura tudo isso. E não se esqueça do que os teus inimigos têm feito. Esse também tem que ser o nosso pedido, meu irmão, para que Deus lembre-se da nossa nação e exerça o juízo e o socorro para quem precisa. Um grande beijo, amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.